Cadê os futuros fiscais, né? Cadê os futuros agentes tributários da Cefaz Bahia? Cefaz Bahia teve concurso em 2019, está tendo concurso de novo. Tudão, eu estou sentindo que a Secretaria da Fazenda da Bahia está me querendo. Galera, e aí, pessoal, como é que tá a preparação de vocês? Chuva de certame, chuva de concurso. Professor, tá que nem aquele time de futebol do fim de semana que eu não sei para que lado que eu vou jogar bola, sabe? Tem convite para tudo quanto é lado, tem convite a princípio que precisa ser feito de um jeito, precisa ser feito de outro. Então, na idade, Tudão é uma coisa louca. Então, para você que está estudando, seja bem-vindo aí, né? Aqui no canal do Direção Concursos, professor Tudão, uma honra poder estar aqui lecionando para vocês aqui nessa casa também, de uma forma especial, com grande carinho aí por você, pela sua preparação. E a gente está focado aí, né, em fazer um excelente material da matéria, muitas vezes a mais importante do certame, que é a legislação tributária estadual. Então eu queria que você ficasse aqui até o final hoje, né? Não é porque eu vou te dar nenhum prêmio, nenhum presente, a não ser aula, estudo, foco. Eu acho que você vai ver essa live de novo quando você estiver próximo do edital. Você vai ver essa live de novo pós-edital. Você vai ver essa live de novo quando você estiver começando a sua preparação naquele finalzinho. Você vai falar assim, nossa, por que o Tudão fez essa live aqui? Ele fez essa live lá atrás, cara, quando ele a princípio foi imaginar como é que a Cefaz Bahia vai cobrar a matéria legislação tributária de acordo com a banca já escolhida, Fundação Getúlio Vargas, de acordo com o edital do último concurso que a GV fez agora, Cefaz Espírito Santo, né, que a gente preparou o pessoal para a prova, vimos vários colegas sendo classificados na prova, mas a prova de legislação não foi fácil, não foi aquela molezinha, então a gente precisa ajudar você nesse começo de preparação. Quero saber se existe algum futuro fiscal ou alguma futura fiscala, com todo carinho, eu chamo vocês de fiscalas, né? Aqui comigo, né? Tô vendo aqui, ó. Boa noite, Adriana. Fala de onde vocês estão, né? Tamires Lima, forte abraço do Tudão, né? Lucas, obrigado aí pela força, poder estar ajudando a gente. Então você que a princípio está assistindo essa live, entenda, essa live é para ajudar você nesse certame. Então fala de onde vocês estão para a gente mandar um abraço para a cidade de vocês, porque vai ser uma alegria poder estar lecionando aqui e trazendo para vocês essa informação tão importante aí para a nossa prova. Bom, professor, como é que eu vou fazer então a respeito dessa situação, né? Como é que eu vou fazer aí a respeito dessa situação, dessa preparação para esse certame? Então vamos ver o jeitão como é que a princípio a gente espera essa prova. E eu vou trazer para vocês algumas questões inéditas, vou falar de novo, hein? Questões inéditas, assim, transformadas, são questões da Cefaz Espírito Santo, que eu ainda não usei nenhum material para preparação de vocês, mas que eu já vou trazer inéditas aqui na aula. Mas eu nem estudei a legislação, Tudão. Eu quero que você me diga qual legislação estudar. Pois é, eu estou aqui para isso também. A gente tem que se antecipar. O edital está previsto para dezembro, daqui a pouco o edital pode pular. Eu estou torcendo para o edital demorar mais um pouquinho. Por quê? Porque demorando mais um pouco, mais chance de você se preparar melhor, não é verdade? Porque o edital é prêmio para o candidato estar se preparando, mas também ele gera aquele estresse, né? Saiu o edital, Tudão, e agora? O que eu faço? Então, a gente não quer que você fique estressado, a gente quer que você se prepare com um tempo bom, né? Então vamos pensar juntos a respeito da nossa legislação. Para isso eu preparei uns slidezinhos aqui, ó, né? Cefaz Bahia, focando na Fundação Getúlio Vargas. Professor Wilson Cortez vai dar então a aula de legislação tributária estadual, professor também conhecido como Tudão, aqui no Direção Concursos, ajudando vocês. Mas olha só que interessante, ó. Isso aí é o nosso rol aí, né? Sou capitão-tenente, engenheiro naval, né? Bacharel em Ciências Navais pela Escola Naval do Rio de Janeiro, engenheiro naval pela Universidade Politécnica, bacharel em Direito também pela Unimep, graduando em Contabilidade, estou me formando aí em Contabilidade também, então tenho formação em Direito, formação em Engenharia, 2 faculdades e mais a formação em Contabilidade, que legal. Especialista em Direito e Legislação Tributária pela Escola Superior da Procuradoria-Geral do Estado de São Paulo, trabalho na Secretaria da Fazenda de São Paulo, né? Eu nasci na Secretaria, olha lá, 22 anos, sou novinho, 22 anos trabalhando na Secretaria, na Delegacia Tributária de Campinas. Você me acha, né? Tanto no Insta, quanto no YouTube, quanto no Facebook, @professor_Tudão, ou no meu blog lá, blog do Tudão, você me acha também os canais que a gente pode conversar, tá bom? Vamos então, já que você já sabe aí todas as formas de me encontrar,
né? Vamos então agora começar a tratar o que eu espero para essa prova da Fundação Getúlio Vargas, já que o edital ainda não saiu e a gente espera o edital vindouro rapidinho. E eu creio que o que eu vou falar foi matar o edital, cara, na boa, tá bom? Vamos olhar, vamos ver se a gente não vai, a princípio, ter uma bolinha de cristal e vai trabalhar o edital já com uma certa antecedência. Quem está falando aí comigo, deixa eu ver se tem aqui um pessoal aqui que se apresentou, qual cidade aqui vocês estão falando, deixa eu ver, ó. Ó, opa! Adailton, que legal, Adailton. Adriana, olha só. Bom, vamos lá. Adailton é de Belém do Pará. Um abraço aí pro pessoal de Belém do Pará. Adailton, eu vou aí para perto, né? Não vou para Belém do Pará, eu vou conhecer Manaus. Vamos fazer uma atividade aí para ajudar a população ribeirinha, né? Que a princípio teve algumas enchentes ali no Rio. Então o pessoal da igreja aqui vai se juntar para a gente poder fazer uma atividade lá. E eu vou tirar minhas férias aí para poder ir lá ajudar também. Vai ser uma benção, né? Quer dizer, a gente vai poder ajudar as pessoas. Isso é muito legal. E eu acho maravilhoso, porque eu já estive no Pará, mas nunca estive em Manaus. Adriana, é verdade, é muita coisa para estudar. Professor, eu sou militar. Que legal, Adriana. Seja bem-vinda à área da fiscalização. Você vai gostar muito, tem muito a ver aí com a carreira também policial. Quer dizer, tem tudo a ver, né? Tem tudo a ver e é muito interessante. Bom, vamos ver o jeitão do que já foi falado para vocês a respeito do nosso edital. Então vamos voltar lá para o nosso slide. Escolaridade, ensino superior. O cargo de vocês vai ser agente da Secretaria da Fazenda do Estado da Bahia. 49 vagas serão previstas, já estão previstas. A banca já foi escolhida, a Fundação Getúlio Vargas. Uma ótima remuneração para você, né, bombar aí, R$ 13.400, remuneração inicial. Data da prova está para ser definida aí no nosso edital, né? Mas o último concurso que nós tivemos para a Cefaz Bahia, que não foi para o agente, mas para o auditor, foi em 2019 agora. Só que a banca foi outra, foi a Fundação Carlos Chagas. Então pode ajudar um pouco, como a gente vai ver aqui, mas não ajuda tanto porque é uma outra banca. E o último concurso que a GV fez foi agora. Cefaz Espírito Santo, preparei pessoal aí, né? 2021. Então a gente tem concurso novo na parada. Então, primeira consideração. Professor, posso usar a prova do último concurso da FCC para poder estudar a matéria? Claro que pode, mas a gente vai ter que olhar com olhos da GV, não adianta. O aluno que se prepara para um concurso com bastante concorrência, ele tem que estar com foco específico para aquela banca. E a gente vai tentar fazer isso desde o começo das aulas da Cefaz Bahia, que a gente vai preparar com alegria e com muita determinação para que te ajude realmente a passar no certame. Você vai ver que a prova da Cefaz Espírito Santo foi uma prova bem feita de legislação. Inclusive, ela causou aí uma certa polêmica, dizendo, ó, a AGV já não é bobinha em fazer prova de Cefaz, não. Porque antigamente ela fazia umas provas só decoreba, que eram as provas lá do Rio de Janeiro, que teve um ano após o outro prova da AGV. Você tem várias provas da AGV nos materiais aí de concurso, onde você pega lá bastante decoreba, bastante direito. A maioria das questões, por exemplo, sobre ajuste CINEF, ajuste da nota fiscal eletrônica, ajuste convênio sem número de 1970, são tudo dessa época, desses concursos feitos pela GV. A GV ia lá na picuinha e cobrava aquela informação de vocês. Agora, quem fez isso agora recentemente foi a CESP, né? Na prova, por exemplo, da Cefaz Alagoas, que realmente cobrou a picuinha da picuinha dentro lá do ajuste CINEF, lá da nota eletrônica, do convênio sem número de 1970, que fala de obrigações acessórias, perguntando inclusive se uma nota fiscal, ao ser carimbada no verso e ser carbonada, ela pode ser carimbada no verso. Ou, por ser carbonada, ela vai passar, aquele carimbo que você vai botar nela, vai passar de um lado para o outro. Então não adianta carimbar aquela nota, porque a princípio vai manchar a nota fiscal. Mas isso aí é para nota papel. Poucos estados brasileiros ainda usam algum tipo de nota fiscal em papel, mas, né, grande parte, talvez aí 99% dos contribuintes hoje em todo o território nacional usam notas fiscais eletrônicas, né? O ajuste 7/2005, ele trouxe essa obrigatoriedade e cada estado está se adequando e até hoje tem mais e mais contribuintes entrando na nota fiscal eletrônica. Bom, mas estou falando isso tudo aqui para vocês, para a gente poder estudar o nosso possível edital. Então eu não vou sair do foco não, pelo contrário, queridos. Eu estou com grande alegria falando com você, ó. Peguei o edital, então, da Cefaz Espírito Santo, tá bom? Não estou falando que vai ser igual, tá? Por favor, não se assuste, né? O aluno ele tem uma tendência a ficar ansioso. Não andeis ansiosos por coisa alguma,
né? Então, por favor, não fique ansioso, né? A cada dia o seu mal, a cada dia uma situação. Quer dizer, você vai, né, para cima dessa prova. Se você for para cima das matérias importantes nesse momento, você vai ganhar bons pontos. E a legislação, eu não tenho dúvida que vai ser a matéria ou uma das matérias com mais questões na prova. Então está na hora de começar a estudar a legislação. Vamos fazer esse processo? Tem alguém aí que vem comigo, né, quer ser fiscal e vai estudar a matéria que mais vai cair no concurso, mais vai cair no certame? Já começa a estudar? Já começa de hoje? Já vai pegar a legislação no site oficial da Secretaria da Fazenda da Bahia? Vai pegar o perguntão! Galera, olha, eu vou falar uma coisa para você. Existe o perguntão da Receita Federal. Todo professor de legislação tributária federal, e eu me coloco entre os professores que lecionam essa matéria, estuda o perguntão da Receita Federal, perguntas e respostas, né, do imposto de renda pessoa física, imposto de renda pessoa jurídica. É o perguntão que a gente chama. Todo ano tem um perguntão. Normalmente emitido véspera da sua entrega da declaração de imposto de renda. Aqui é a mesma coisa. Você sabia que no estado da Bahia nós temos um perguntão? Não sabia, Tudão. E é legal o perguntão no estado da Bahia, porque ele mata a questão de prova feita pela GV. Vou falar de novo. O perguntão da Bahia mata a questão de prova da GV. Você já imaginou isso, galera? Nossa, Tudão, eu queria ver esse negócio. Então você vai ver hoje. Fica até o final. Eu acho que é a última questão. Não fiz de propósito, mas eu lembro que eu botei uma questão justamente sobre isso, né? Então eu gostaria que você a princípio soubesse, né? Pô, Tudão, então você botou um negócio, uma questão a respeito dessa situação? Sim, você vai ver que baseado na legislação tributária, mas o posicionamento do Estado é muito importante, tá bom? Bom, pensando nisso, eu vou lá de novo no edital da Cefaz Espírito Santo, porque foi o último edital que nós tivemos da Fundação Getúlio Vargas. Eu vou passar rapidamente, né? Não vou dizer que o edital vai ser igual a esse, até porque os cargos são um pouquinho diferentes. Mas língua portuguesa com 10 questões, raciocínio lógico, matemática financeira 6 questões, direito empresarial 6 questões, direito constitucional mais 6, direito administrativo mais 6, civil e penal mais 6, contabilidade geral mais 10. Conhecimentos específicos. Aí vem a prova com peso 2, tá vendo? A prova de conhecimentos gerais é peso 1. A prova de conhecimentos específicos, onde você está lendo o número ali, você vai ter que multiplicar o peso por 2. Então, direito tributário, 15 questões, legislação tributária do Espírito Santo, mas no caso aqui vai ser da Bahia, 15 questões, contabilidade avançada e custos, 10 questões, tecnologia de informação aplicada à auditoria tributária, 10 questões, a auditoria tributária que eu também preparei para esse certame, né, 10 questões. Então, na verdade, a auditoria tributária está sendo uma matéria que está meio indigesta, né? Em todo que é banca, a gente está vendo a auditoria tributária, a CESP está cobrando, né? A FGV copiou o edital da CESP, ainda copiou errado, errou lá no final, no último item lá do edital dela, então ela copiou, literalmente, copiou o edital da CESP e fez a prova de auditoria tributária, que tem a parte de auditoria fiscal e tem a parte de auditoria, né, do auditor independente. Quer dizer, então tem duas, auditoria contábil e auditoria fiscal juntas em auditoria tributária. É uma situação realmente que gera pano de fundo aí para muitas possíveis questões em prova, inclusive na prova discursiva. Bom, nessa prova nós tivemos discursiva. Então tá bom. Então, pelo menos 15 questões de legislação, peso 2, 30 pontos em jogo e mais uma discursiva na parada que normalmente cai legislação. Nessa da Cefaz Espírito Santo caiu o tributário. Beleza, o tributário, a legislação está dentro da nossa casa, a gente mata e leva para a prova. Tá legal? Mas, não vai ficar só por aí não, Tudão. Vamos lá. Continua falando, Tudão. Continua falando que você falou para mim que o que você vai falar hoje vai me ajudar. Olha só o edital da Cefaz Espírito Santo. Olha onde fui buscar o edital. Só caíram as leis do ICMS. Eu não quero nem que você estude isso aqui não é para estudar, é só para a gente constatar. O edital feito pela GV caiu a lei do ICMS, a lei do ITCMD, a lei do IPVA, a lei das taxas, a lei complementar estadual que fala do Código de Direitos, Garantias e Obrigações do Contribuinte do Estado do Espírito Santo e o decreto estadual que fala do regimento interno do Conselho Estadual de Recursos Fiscais, ou seja, um PAT, né, um processo administrativo tributário. Legal? Então é só lei. Ah, não caiu o regulamento, né, Tudão? Isso muito me interessa, hein? Isso muito me ajuda, porque se eu tiver que estudar agora entre a lei e o regulamento, eu vou estudar a lei. Eu creio que quando sair o edital vai se confirmar esse posicionamento. É lei, tá? E para confirmar isso, para que você não ache, pô, o Tudão tá doidão, né? Ele tá inventando moda. Eu já vou mostrar para você como que caiu na prova, para você ter uma ideia de como que caiu na prova do último concurso. Então, vamos lá, vamos pensar juntos aqui. Eu tô pensando com você, como é que vai ser a prova de vocês, ó.
já que eu estou focado na GV, que é o tema do nosso encontro dessa noite. Estamos focados na GV. Olha lá. Caiu uma questão de PVA e 2 do ITCMD. Opa, 3 questões desses tributos que a princípio são bem mais simples de estudar. Eu gosto muito de falar isso aqui olhando nos seus olhinhos. E PVA e ITD, né? Aqui na Bahia o pessoal chama, de ITD, não é nem de ITCMD. Imposto de Transmissão, Causa Morte e Doações. ITD aqui na Bahia. Então, o IPVA e o ITD são leis bem menorzinhas, assim, extremamente menores, mas que caem com boas questões na prova. Às vezes, 2 de um, 2 de outro. Veja, numa prova de 15 questões, caírem 3 questões desses 2 impostos, nós estamos falando aí, né, de 3 em 15, né? 1/5. 20% da prova. Não dá para você chegar e falar, não vou nem olhar isso aí. Não dá. Tem que olhar com carinho e se cair mais uma questãozinha, já passa dos 20%, já chega quase em 30%. Quer dizer, não dá para ir fraco na prova. E nós vamos resolver hoje. Fica aí com a gente vai resolver hoje uma questão do IPVA, uma questão do ITCD ou do ITD. Já vamos estudar do jeitão da banca para a gente poder já ter uma noção de como é a prova. E eu estou aqui para te estimular. Você vê que meu posicionamento não é um posicionamento somente de dar aula nesse momento. Aliás, eu não estou aqui para dar aula. Eu estou aqui para te encontrar, para olhar nos teus olhos e falar assim, ó, vem com a gente, para a gente detonar e passar por cima dessa banca e detonar e fazer uma excelente prova de legislação. Você vai detonar em legislação. Você vai pegar firme legislação, você vai falar assim, uau, quase gabaritei, ou o que eu desejo, que você gabarite a prova de legislação tributária estadual. Que a gente acerte a prova dentro, né, da nossa preparação. Eu vou fazer várias questões de fixação durante a nossa preparação, ajudando você com o jeitão dessa banca, porque é focado na GV, tá bom? Alguém aí está entendendo aí o propósito, então, desse nosso encontro essa noite? Então, ó, pior parte, a Adriana falou, é contabilidade. Eu entendo você, Adriana, mas depois que você pega um bom professor, né, aí você detona, você deslancha. Cleiton, de Foz do Iguaçu, Paraná. Um abraço para todo mundo de Foz do Iguaçu. Há muitos anos que eu não vou em Foz do Iguaçu. Terra maravilhosa, né? Vamos lá. Vai na telinha, Tudão. Mostra mais pra gente, fala mais. Olha lá. 3 questões do processo administrativo tributário. Dá para ignorar? Claro que não. Aqui vem um parêntese aqui para nós. A banca bota 20% da prova processo administrativo tributário. E ela faz questões capciosas do processo administrativo tributário, que você vai ter que, a princípio, raciocinar. Ela junta, é a questão tipo 2. Né? Nós temos a questão tipo 1, que é a literalidade da lei. Aquela questão que você leu o regulamento, leu a lei e você matou a questão. Fácil. Questão tipo 2, que ela reúne, né, um determinado pedaço daqui da lei com outro pedaço dali da lei e você tem que ter uma interpretação naquela situação. Eu chamo essa de questão tipo 2. E nós temos uma terceira questão que a GV também fez, e a gente vai ver daqui a pouco, questão especial, que é aquela questão que a gente fala assim, nossa, essa questão aqui é uma questão situação-problema. Ela pega você, bota você na roupa de um fiscal e fala assim, o que você faria nesta situação? Fiscal, vou ver aqui, ó, vou ver o nome de alguns fiscais aqui presentes. O que você faria nessa situação? Fiscal Adriana, fiscal Cleiton, fiscal Adailton, fiscal, né, Tamires. Então, o que você faria nessa situação? É a pergunta que não quer calar. E aí a banca faz essa questão, que é a questão tipo 3. Então, a maioria das bancas tem questão tipo 1, 2 e 3. A nossa banca focou mais nas 2 e 3. Quer dizer, não teve muita questão só de literalidade, não. Não é uma banca assim, tipo RBO, que vai fazer o ISSBH, só cai a literalidade. Não. É uma banca mais que você, a princípio, vai ter que dar uma olhadinha com carinho na parte de legislação. A gente vai estudar com carinho. Vamos voltar lá só para a gente ver. Não significa que vai ser exatamente assim, mas isso nos chama a atenção. Veja que caiu questão de dívida ativa, caiu questão de consulta tributária, que eu colocaria mais uma questão no pátio. Olha que legal, 4 das 15 questões foram processo administrativo tributário. A consulta tributária caindo na prova, que é uma forma de processo administrativo tributário não contencioso. A consulta tributária ela é feita para você interpretar a lei tributária. Né? Há uma lacuna na lei tributária, eu não consigo interpretar e eu preciso de uma informação oficial do fisco local. Como é que eu faço para resolver isso? Faço uma consulta tributária
à Secretaria da Fazenda aqui da Bahia. Então eu vou fazer lá a consulta tributária. A Bahia tem lá quem pode fazer a consulta, quais os efeitos dessa consulta tributária depois que você entrar, quais são as consultas tributárias que mesmo tendo entrado na Secretaria da Fazenda não geram efeitos nenhum. Né? Então a gente tem que saber essas informações porque parece que a banca FGV gosta desse assunto. Aliás, consulta tributária, a Fundação Carlos Chagas, FGV e CESP normalmente tem cobrado em prova. Tomem bastante cuidado com esse tema, tá bom? Bom, aí ele falou, aí eu vejo que tem alguns probleminhas aqui, ó. Uma questão sobre multas. Galera, questão sobre multa, detalhinho de multa? Isso é preocupante, né? Eu já tinha visto isso acontecer na GV lá no Rio de Janeiro, era a única prova que eu tinha visto isso, e agora caiu também na Cefaz Espírito Santo. Então a gente vai ter que ter um carinho nessa informação. Ah, consulta sobre benefício fiscal, uma isenção do Repetro, do SPED? Puxa vida, então, benefício fiscal, decorebinha de benefício fiscal? Poxa. Ah, o top aqui, ó, 2 questões de diferencial de alíquotas. Nossa. Então, além de cobrar penalidade, cobrou benefício fiscal. Estou falando para você, estou falando que eu estou dando essa aula no começo, antes de você começar o curso, meu querido. Para que você tenha uma maldade que eu vou ter na hora de, a princípio, preparar a matéria para você. Você não vai ficar assim, passando alto, não vai mexer. Não, eu vou lá em algumas especificidades para a gente poder trabalhar, para a gente poder adentrar na informação, para a gente poder levar para vocês essas informações. Tá? Ah, a prova de agente eu acho que vai ser mais fácil, Tudão. A gente vai se preparar para a prova que vier, tá bom? Se a prova for mais difícil, for com mais detalhes, você viu? 2 questões a princípio a respeito do diferencial de alíquota. Fechou, o diferencial de alíquota a gente se preocupa de uma forma bem tranquila. Emenda Constitucional 87 de 2015, emenda do comércio eletrônico, de FAO para o contribuinte, de FAO para o não contribuinte. Vamos ver como é que é o tratamento tributário aqui? A gente vai ver uma questãozinha hoje a respeito do DIFAL. Trouxe ela para você também, tá bom? E nós tivemos aqui ó, uma questão de subção tributária, eu acho que é uma das matérias que mais caem na prova, tá? Então legal você conhecer questão de subção tributária, é bom que a gente faça algumas aqui da GV. E também, né, uma questão de incidência do ICMS. Teve uma outra de ICMS que foi da base de cálculo. Então nós tivemos uma de ICMS incidência, uma de ICMS base de cálculo. Se você somar aí, tem 14, com a da base de cálculo tem 15 questões aí, que foram as 15 questões de legislação tributária. Tudo bem, pessoal? Ah, Tudão, então na verdade eu acho que o edital vai vir parecido com esse. Esse é o último edital da Cefaz Bahia, tá bom? Mas olha que interessante, diferente da coisa concisa que a AGV estabelece, o último edital da Cefaz Bahia traz todas as leis complementares federais que a princípio você já tem de previamente ter estudado para estudar a matéria de ICMS, por exemplo, a Lei Candir, a lista de serviços, a Lei Complementar 24/75, o próprio Código Tributário Nacional, que você já estudou em Direito Tributário. Então, na realidade, é como se ele falasse assim, ó, que era um negócio meio completão. Mas volta lá de novo para você ver como é que apareceu no último edital, né? Então, olha só. Código Tributário Nacional, Lei 5172, de 25 de outubro de 66. Código Tributário do Estado da Bahia, Lei 3.956, de 11 de dezembro de 81. Né? E as leis complementares que tratam, olha lá, tanto da 24/75, que fala da concessão e revogação de benefícios fiscais, como a Lei Candir, como a lista de serviços, a Lei Candir, a Lei 87/96, se você puder começar a estudar por ela, é muito legal. A Lei Complementar 116/2003, que é a lista de serviços. A Lei do Simples Nacional também caiu na prova da Cefaz Bahia. A Lei Complementar 123 de 2006 e suas alterações. A Lei do ICMS baiano, a 7014/96. A Lei do Processo Administrativo Tributário. O Decreto 7629 de 99. A Lei do ITD, lembra que eu chamei que é ITD aqui no Estado da Bahia? Não é ITCD nem ITCND que a gente chama? É a Lei Estadual 4826/89. E a Lei do IPVA, 6348/91. E suas alterações. E a Lei das Taxas, a Lei 11.631/2009. Galera, eu acho, né, olhando aqui nos teus olhinhos de novo, eu acho que o que é mais importante para você estudar são as leis dos tributos. Tá bom? Nesse momento, se você puder começar a estudar a Lei do ICMS, a Lei do ITD, a Lei do IPVA, já vai ajudar bastante.
E é pegar mesmo a lei seca que está lá na legislação. Eu sei que vocês têm um material bom aqui no Direção para poder acompanhar em PDF, já com comentários. Então, que legal. Junta lá a lei seca com comentários. O comentário não substitui a leitura da lei seca. Você tem que ter momento para ler a lei, tem que ter momento para estudar. Estudar é uma ação. Então você precisa tirar do papel a informação, começar a raciocinar em cima dela, começar a deglutir a informação. Então, o ato de estudar a legislação é você começar a conhecer aqueles termos e entender o que significa cada um daqueles termos. Então, quando a gente falar de ITCMD, a gente vai falar de sucessão causa-mortes. Aí a gente vai falar de sucessão legítima, sucessão testamentária, sucessão por morte presumida, sucessão por fideicomisso, institutos do direito civil totalmente envolvidos aí no nosso ITD. Não tem problema. Né? Então é uma situação bem complicada, bem importante aqui para a gente poder levar para a prova. Tá bom? Mas, Tudão, o que você acha então que vai ter mais chance de ser o nosso edital para a Cefaz Bahia? Tá aí em vermelho, ó. As leis dos impostos. Por quê? Porque a GV já fez isso na Cefaz Espírito Santo. Então eu estou seguindo, assim, uma presunção lógica daquilo que aconteceu no último concurso feito pela banca. Tá bom, pessoal? Né? Eu não estou assim muito viajando, não. Eu estou fazendo assim um pensamento junto com vocês. Eu estou achando realmente que tem esse sentido aí para a gente poder levar para a prova. Tá legal? Ah, entendi, Tudão. Então você me aconselha a ler, a começar a ler e a pegar a lei estadual do ICMS, a 7.014, a lei do processo administrativo tributário, aliás, o decreto que trata do regulamento do processo administrativo tributário aqui no nosso estado, que é o decreto 7.629, a lei do ITD e a lei do IPVA. Exatamente. Tá bom? Professor, e se, o aluno sempre tem o e se, né? E a gente tem que estar preparado para ele. E se cair a lei complementar 24/75? Galera, 15 artiguinhos a gente resolve o problema. E se cair a lei Candir? Galera, 30 artiguinhos você já vai estar lendo a lei Candir na lei do imposto, do ICMS. Nós vamos detonar, vamos ajudar você. Não tem problema. Qualquer coisa que eles inventarem a mais, nós vamos cair para cima matando, tá? Aliás, até é gostoso que caia o CTN, por exemplo, na prova de legislação, né? Porque o CTN você já leu, já estudou, né? A Lei Federal 5172 de 1966, você já destroçou, já dinamitou, já está sabendo melhor, né? Você já tem uma noção. Se você não tem uma noção, corre, porque está em tempo de ter. Enquanto não sai edital, você tem tempo. Depois que saiu do edital, acabou o tempo, né? Aquela correria, não é verdade? Enquanto está no edital, não tem edital, Tudão. Tenho tempo para ler livro, né? Nossa, estou estudando por um livro ótimo. Estou lendo 3 vezes cada página. Que legal, pô. Porque não saiu o edital. Saiu o edital. Professor, não consigo nem ler o meu resumo. Nem o resumo que eu fiz para resumir a matéria eu consigo ler. Porque saiu o edital e estou aqui desesperado. Não é assim? Então, tem que ter todo um planejamento aí na nossa preparação. Tá bom? Bom, Tudão, agora me ajuda. Né? Já que você já acha que vão ser essas leis que vão cair na nossa prova, que tal você me ajudar com uma questão feita e preparada para você? Agora vem uma coisinha para você. Então, eu não vou dar o intervalo, tá, galera? Se quiser pegar um copinho d'água lá, pega lá, né? E vem aí, eu te dou até um espacinho de tempo nesse comentário para você pegar um copinho de água. Porque é um tempo tão reduzido que a gente vai ter junto aqui, né? 1 horinha só. Então, tem que pagar, tem que fazer valer o teu tempo e o meu. Eu estou me dedicando aqui para você, mas eu espero também que você se dedique para esse concurso, que você passe o mais breve possível. Porque quanto mais rápido você passar, mais fácil de você não desistir. A cada 10 candidatos que estão se preparando para concurso, 9 desistem. Que você não seja... Você que está me ouvindo aqui, estou pegando aqui você aqui no celular. Você não seja um dos desistentes, mas você seja um dos perseverantes que vai se tornar um fiscal. Vai se tornar um agente tributário aqui da Cefaz Bahia. Né? Sendo que 2022 vai ser o ano dos concursos. Vai ser um concurso após o outro, uma coisa louca. Né? Cefaz Pará, Cefaz Paraná. Que outra Cefaz tem? Cefaz Minas Gerais. Cefaz que já estão aí em andamento com o processo adiantado. Pelo menos 7, mas podem ser 10. Imagina um ano que vai ter um edital a cada mês. Tomara que a coisa não fique toda acumulada. Porque eu sei que isso acaba atrapalhando o aluno, né? Em vez de ajudando. Mas de toda forma, nunca vai ser tão especial
Eu espero sinceramente que a gente nunca mais passe por uma pandemia que não tenha concurso e que a gente realmente consiga chegar lá e detonar, destroçar. Pegue essas vagas. A fila vai andar. Então, já tivemos alguns concursos mais recentes, você faz Alagoas, você faz Ceará. Então, essa fila está andando. Né? O pessoal está sendo chamado. Né? E aí, opa, você faz Roraima agora, o pessoal vai sendo chamado, vai saindo da fila e aí vai chegando a tua vez. Né? A gente está caminhando para essa fila aí, Tudão. Bom, quero que você preste atenção nessa primeira questão que eu achei bem legal e é uma questão daquele tipo 3 que eu falei para você, situação-problema. Que questão é essa, Tudão? O cara te bota numa situação para você analisar as circunstâncias não focadas somente num tributo estadual, focada em todos os tributos estaduais que ele conseguiu colocar na questão. Quer ver? Vê lá como a GV, ela pode, a princípio, pensar em você na prova. Olha lá. Então, questão da FGV, você faz Espírito Santo, auditor fiscal da Receita Estadual. Eu tive que mudar bem a questão, então deveria ter botado assim, em coautoria com o Tudão. Porque eu tive que mudar a questão. Né? Se você for ver a questão original, ela não tem isso. Mas você vai entender o porquê. José tem sua microempresa, na prova era José Almeida. Aqui é José tem sua microempresa, cadastrada no Cadastro Contribuinte do Estado da Bahia. Animador de festas independente, em 2021, necessita construir em terreno de sua propriedade um pequeno galpão para armazenar os objetos que utiliza em seu trabalho. No mesmo ano, recebeu em doação do seu pai, registrado junto ao CNPJ da sua microempresa, uma caminhonete no valor de 50 mil. Usada exclusivamente para transporte dos materiais e utensílios para a animação das festas. À luz desse cenário fiscal, veja, situação problema, é o José com a sua microempresa, e da legislação do Estado da Bahia, o José tem direito à seguinte isenção. Então, primeira coisa que eu quero, a princípio, falar com vocês. As respostas, elas falam de isenção de TCMD ou ITD, IPVA e uma taxa anual de utilização potencial do serviço de extinção de incêndios. Caramba, isso é uma situação, um problema, que por mais que eu prepare o meu aluno, se eu não olhar como que eles têm cobrado na prova, eu não consigo que você tenha esse nível de maldade para a prova. Eu preciso que preparar você para a prova. Por isso que eu falei, essa aula você vai rever mais para frente. Essa aula, guarda essa aula, tá? Não deixa fugir ela por aí, não. Né? Essa aula você vai rever mais para frente. Por quê, Tudão? Porque fica claro, vou falar de novo, fica muito claro a situação aqui de que, a princípio, ele quer criar uma situação problema, inclusive a respeito das taxas. E eu achei muito interessante a respeito das taxas. Porque quando eu falo sobre taxa e eu preparo o meu aluno para a prova de legislação tributária estadual, eu sempre falo para ele, cuidado com as isenções sobre as taxas. É a matéria que mais pega. Na questão de taxa, se você pegar um histórico das questões, e eu fiz esse histórico nos últimos 20 anos de provas de concurso para a área fiscal, você vê que quando vai falar de taxa, a questão que mais cai, isenção de taxa. Então, tem isenção de taxa para MEI, por exemplo, lá no Espírito Santo, se o MEI, a princípio, o microempreendedor individual, ele, a princípio, vai abrir seu estabelecimento, então isso é que caiu na prova. Aqui não tem. Como? Na Cefaz Bahia não tem essa isenção para MEI. Aí eu coloquei uma microempresa, de propósito. Coloquei uma microempresa cadastrada, de propósito. Porque aí ela tem isenção de uma outra taxa. Está na lista das taxas, na lista de isenção. Aí cai na prova de vocês. Entendeu? É uma forma dele cobrar a questão de taxas aqui. Uau, Tudão, eu preciso assistir esse teu curso, cara. Você tem muito foco com a banca, meu. E você já conhece como é que os caras cobram. É isso que eu preciso, porque não adianta só estudar matéria, galera. Estudar matéria, que nem o pessoal fala, lê a legislação, eu também faço. É verdade, todo mundo faz. Mas o que eu quero não é somente estudar a matéria. Eu quero também prepará-lo para focado na Fundação Getúlio Vargas. Né? Então volta lá para você ver lá a questão. Então ele fala assim, à luz desse cenário, o José, né, com a sua microempresa, tem direito à isenção da taxa anual pela utilização potencial do serviço de extinção de incêndios. Então, toda microempresa aqui no Estado, cadastrada no Cadastro Contribuinte do Estado, e toda empresa de pequeno porte cadastrada no Cadastro Contribuinte do Estado, tem direito à isenção dessa taxa anual
pela utilização potencial do serviço de extinção de incêndio. Quando a gente fala utilização potencial desse serviço, significa que o próprio bombeiro não necessita necessariamente fazer a visita anual àquele local. Mas o local microempresa ou IPP está isento dessa taxa. Por exemplo, a doação do carro para a microempresa do João. O pai doou o carro para o filho. Incide TCD, não importa que o filho é microempresa, né? A doação é fato tirador do imposto. IPVA sobre o veículo, IPVA sobre a propriedade do veículo automotor. O veículo automotor está no nome agora da empresa. Tem isenção? Não, não tem isenção nenhuma. IPVA sobre o veículo é tributado. ITCD sobre a doação, ou ITD sobre a doação, IPVA sobre o veículo. Tudo tributado. Essa taxa anual que é a resposta da questão. Tudo bem? Gabarito, então, dessa questão. Alternativa letra A. Você mataria essa questão na prova? Então, numa boa, com sinceridade. Eu criei uma questão que tem tudo a ver com a banca e que provavelmente pode ser até questão da prova de vocês. Né? Criei isso aqui para você que está assistindo nessa aula hoje. Mas eu tenho certeza que mais para frente você vai ouvir de novo a aula e você vai falar assim, caramba, o Tudão falou para eu estudar a isenção das taxas. Tem grande chance de cair na prova. Lá vou eu, né, para a lei das taxas aqui do estado da Bahia, vou estudar essas isenções. Tá bom? Por favor, preste atenção no que eu estou falando, que é extremamente relevante. Outra questão, Tudão. Então, eu ainda nem estudei a legislação, tu já está botando as questões da prova do último concurso da Cefaz Espírito Santo? Exatamente, adaptadas para a Bahia. Mas você vai estudar comigo aqui, né? Você vai pegar o nível dessas questões de prova. Olha, o supermercado Bom Preço Limitado, com sede em Salvador, na Bahia, adquiriu da sociedade empresária computadores 100% limitada, sediada em São Paulo. Então vejam, o supermercado comprando de uma sociedade empresária computadores, né? Computadores para uso próprio em seu setor administrativo. Diante desse cenário e à luz da lei estadual, analise as alternativas a seguir, assinalando V para verdadeiro e F para falso. Olha só que interessante. Então, é uma venda de um ativo, que são os computadores, para uso no setor administrativo de um supermercado, contribuinte do ICMS. Opa! Venda de ativo para quem vai usar como um bem do ativo permanente dele, o supermercado, comprando, né, como ele fala, comprando de uma sociedade empresária, computadores 100%, né, limitada lá de São Paulo. Então, a saída interestadual de bens do ativo permanente ao destinatário. É claro que essa saída interestadual, para quem está vendendo a mercadoria, incidência do tributo. Como é uma saída interestadual, a alíquota agora é sempre regra geral, né? Exceto no ICMS monofásico sobre combustíveis, quando a princípio não é derivado de petróleo, o gás natural e combustíveis não derivados, que essa saída ainda interestadual vai ser com a alíquota interna do estado de origem. Isso é a exceçãozaça que ficou para trás, né? Mas, fora isso, toda saída interestadual agora é com a alíquota interestadual. E a resolução 22/89 do Senado Federal, que vai determinar qual que é o uso dessa alíquota? E qual que é a alíquota que a gente usa São Paulo, estado da região sudeste, para a Bahia, estado da região nordeste do país? Para ficar mais tributo para a Bahia e menos para São Paulo, a alíquota é menor que a padrão. A padrão é 12. Mas para ficar menos tributo para São Paulo, vai ficar 7. Só 7 nessa alíquota entre o estado do sudeste para o estado do nordeste. Estado da região mais rica, a gente fala, para o estado da região mais pobre, né? Então, toda vez que o Sudeste mandar para o Nordeste, a alíquota vai ser 7%, porque 7% fica na origem. O restante, o diferencial de alíquotas, o famoso DIFAL, aquele DIFAL que é a base de cálculo no estado de origem, vezes a diferença entre a alíquota interna na Bahia, menos a alíquota interestadual que veio de São Paulo, vai ser devido para o estado de consumo, né? E aqui na idade é um DIFAL para um contribuinte. Então o próprio contribuinte paga. Como assim, Tudão? Como é que eu, supermercado, vou pagar DIFAL? Opa, coisa mais simples, você vai fazer um lançamento somente, vou falar de novo, um lançamento somente na sua escrituração fiscal digital, no livro chamado Registro de Apuração do ICMS, também conhecido como Modelo 9. Através desse livro, você coloca todos os débitos e depois os créditos. Débitos referentes às saídas de mercadorias ou prestação de serviços prestados e créditos referentes a entradas de mercadorias ou serviços tomados. Um menos o outro. Só que quando você tem que pagar o DIFAL, você tem que lançar um outro débito, porque débitos são pagamentos. Você vai ter que pagar aquele imposto. Então você lança no Raikmins, na escrituração fiscal digital, um outro débito. Você entendeu? Ponto, Dão. Então ele vai pagar esse imposto, é verdade. E a pergunta é sobre isso, galera. Então vamos para a pergunta. Veja que a banca não é bobinha, não.
Veja lá, o fato gerador do diferencial de alíquotas, caiu a questão do diferencial de alíquotas, né, Tudão? Exatamente. Do ICMS perante o Estado da Bahia se dá na saída do produto do estabelecimento do Estado de São Paulo. Calma lá. O fato gerador do DIFAL, neste caso, é o DIFAL para o contribuinte. Quem vai pagar esse DIFAL é o próprio supermercado. Então é na entrada do seu estabelecimento, vou falar de novo, é na entrada do estabelecimento que o DIFAL para o contribuinte deve ser pago. Então ele vai pagar quando entrar no seu estabelecimento a mercadoria e ele vai pagar na sua conta gráfica no registro de apuração do ICMS. Tudo bem? Tá bom, então a primeira informação está falsa. 2. A base de cálculo desse ICMS sobre o DIFAL, né, para contribuinte é o valor da operação no estado de São Paulo, ou seja, no estado de origem. Essa informação está verdadeira. Então, a primeira é falsa, mas a segunda é verdadeira. Você vai pegar a base de cálculo no estado de origem. Tá certo? Então, é importante para a gente poder levar para a prova. O que mais, galera? Terceira situação para você poder detonar. O ICMS a pagar será o resultante da aplicação de um percentual equivalente à diferença entre a alíquota interna e interestadual sobre o valor da operação no estado da Bahia. O ICMS a pagar será o resultante da aplicação de percentual equivalente à diferença entre a alíquota interna e interestadual sobre o valor da operação no estado da Bahia. Veja, não, é o valor da operação no estado de São Paulo. Veja que o item 3 está contrário ao item 2. Está falando que a base de cálculo é o valor na Bahia, mas não é. A alíquota interna é da Bahia, mas a base de cálculo é que vem na nota fiscal. É a base de cálculo que vem de São Paulo. Então, na verdade, o nosso gabarito vai ser falso na primeira, verdadeiro na segunda e na terceira é falso. A alternativa é a letra D. Você matou essa questão? Você lembrava do DIFAL para o contribuinte? Como é que está o seu nível em legislação tributária? Eu quero que você sinta a prova, veja as questões problema, que são as questões mais características na prova. Pelo menos aí 33% das questões foram situações problema, né? Nós não tivemos muita decoreba nessa prova, ou era coisa para você interrelacionar, ou era coisa para você pensar na situação problema. Então, tomem todo cuidado. Tá bom, pessoal? Vamos lá para a telinha, vamos continuar. Então, vamos lá. Olha, outra questão. Agora vamos para a questão do IPVA. Questão do IPVA, né? O que a gente tem aqui a respeito dessa questão? Tá bom? O que a gente tem aqui a respeito desta questão? Questão do nosso IPVA. Ele está falando aqui, ó. Luiz, domiciliado, veja, Luiz, domiciliado em Salvador, na Bahia, possui uma lancha que fica ancorada no Yacht Clube do Soteropolitano. Então, inventei até um nome, né, do Yacht Clube aqui. Yacht Clube Soteropolitano. E aí ele fala assim, ó, registrado em seu nome perante a Capitania dos Portos. Por meio de convênio com a União, o fisco estadual toma ciência de tal propriedade, é com a Marinha do Brasil mesmo, né? E notifica Luiz para o pagamento do IPVA quanto a este bem, né? À luz da legislação do Estado da Bahia, independentemente do entendimento jurisprudencial sobre o IPVA, olha que interessante a questão. Veja como é que a banca está pensando nessa prova, galera. A gente tem que pensar como a banca, a Fundação Getúlio Vargas. Independentemente, como ele está falando ali, né? Independentemente, né? Essa situação, né, propriamente dita, né? Independentemente do entendimento jurisprudencial sobre IPVA. Por que do entendimento jurisprudencial, Tudão? Ora, fica claro aqui, mas a gente tem que lembrar para você. Você está estudando tributário, você está estudando legislação, você sabe que existe um problema aqui. Porque o IPVA, segundo o Supremo Tribunal Federal, é uma consequência direta da taxa rodoviária única, a famosa TRU, ou TRU para os íntimos. Então, como uma consequência, segundo o Supremo, da taxa rodoviária, o IPVA também, segundo o Supremo, só deve alcançar os veículos automotores terrestres. Até hoje tem aluno que briga comigo quando eu, a princípio, leciono legislação tributária e digo, vai incidir ICMS sobre as aeronaves e embarcações aqui no estado. Como incide em Alagoas, como incide em Roraima e como incide aqui na Bahia. Por que Tudão incide? Porque os estados seguem o posicionamento da Constituição Federal. E a Constituição Federal fala, incide IPVA sobre veículos automotores. Então, veículo com motor tem IPVA.
Então, muitos estados, estou falando de 3 recentes aqui, que têm a mesma tributação sobre embarcações e aeronaves. Mas e o Supremo? O Supremo se posicionou e alguns estados se adequaram ao posicionamento do Supremo. São Paulo mudou a sua legislação, Rio de Janeiro mudou a sua legislação, mas outros estados ainda preferem que a coisa vá para a justiça e o contribuinte venha brigar lá e até chegue no Supremo. Como muita gente não chega no Supremo, ele continua cobrando o tributo. Então, não fique chateado comigo. Mas vamos para a questão, porque a questão exigiu esse conhecimento de você. Então, olha só. Assinale a alternativa, então, que é correta na situação do Luiz. A propriedade de veículos automotores aquáticos não é fato gerador de IPVA. Errado. Falso. As embarcações são tão tributadas que tem algumas até que são isentas aqui no nosso estado. Então, é falso. Né? As embarcações de até 7 metros de comprimento são isentas de IPVA. Olha só a situação, problema. Eu sempre falo para o meu aluno, IPVA cai muito na prova as questões a respeito de isenção. Quais são as isenções do IPVA? Cai muito na prova quais são as alíquotas do IPVA. Numa mesma questão, o cara marado embolou tudo. Situação, problema. É o jeitão da prova da GV. Você não vai deixar isso para trás, galera. Você está entendendo? Eu fui lá pesquisar para você já pegar desde o começo. Abre nicho, abre ovo, desde o começo. Você já vai para cima da prova. Você entendeu? Porque não adianta eu ficar aqui, não, vamos ler, vamos calminho, vamos falar, vamos não sei o quê. Chega na hora da prova, a prova parece que você não estudou é nada. Porque o que cai na prova é diferente do que você estudou. A forma como cai na prova é diferente. Você está entendendo? É uma jogada. A gente precisa entender como é que a GV está cobrando na prova. Eu estou mostrando para você. Por isso que eu falei que essa aula volta para você. Olha só. Quando ele fala que a propriedade de veículo automotor aquático não é fato gerador, ele está na primeira parte lá do IPVA. Ele está falando do fato gerador do imposto. Definição de veículo automotor aqui na Bahia. Na segunda parte, ele já vai para a isenção. Se a embarcação tem 7 metros de comprimento, ela está isenta do IPVA. Isso não tem aqui na Bahia. Na terceira parte, já vai para a alíquota. Ele faz uma questão completa sobre IPVA. Numa questão só, veja, por que caiu só uma questão de IPVA na prova? Porque numa só ele cobrou tudão, meu querido. Coisa louca. Tudão está aqui. Alguém falou assim, o Tudão vai dar aula mesmo? Vai, meu guerreiro. Fica junto aí, Jesus. Tamo juntos, né? Tem acesso às aulas do Tudão? Vamos ter. Demorou. Vamos estar juntos, né? Mas veja lá, vamos lá. Por que a questão acaba sendo tornando completa? Porque, olha só, a alíquota de IPVA para embarcações aqui na Bahia é 2%? Não, é 1,5%. Então tem alíquota. O fato gerador de IPVA em embarcações ocorre quando o registro perante da Capitania dos Portos? Não, o fato gerador de embarcações ocorre, né, todo dia 1º de janeiro, se a embarcação é usada, ou na data da sua aquisição, se a embarcação é nova. Né? É a mesma regra para veículo automotor terrestre. Agora, a letra E é o gabarito da questão. Olha lá, fui buscar e mudei a legislação, mudei a questão para poder adequar aqui a legislação baiana, né? As embarcações de empresas concessionárias, permissionárias ou autorizatárias de serviços públicos de transporte coletivo, as barcas, as embarcações que fazem transporte de pessoas, empregados exclusivamente no transporte urbano e suburbano, são isentas do nosso IPVA. Tá legal, pessoal? Guarda essa informação, então, para a gente poder levar para a prova. Então, gabarito da questão, alternativa letra E. E agora, para você que ficou até o final, poxa, um prêmio para você, um presente, tá? Tudão preparando a aula e chegou lá no perguntando da Receita Estadual. Falei assim, uau, meu aluno precisa saber disso. Quem vai estar estudando comigo aqui vai saber disso. E eu já vou passar essa informação para você agora, que aqui a gente não esconde o leite, não. A gente derrama o leite e todo mundo se lambuza. A gente vai passar nesse concurso. Nós vamos arrancar a vaga. Fica firme nesse propósito, tá bom? Vai na questão para você ver por que eu estou tão feliz. Olha só. À luz da legislação vigente estadual aqui na Bahia, acerca do ITCD, ou do ITD, estou adaptando a questão lá da Cefaz Espírito Santo, analisa as hipóteses a seguir sobre todas ocorridas no ano de 2021. José é um legatário, ou seja, recebeu um legado, recebeu um testamento, renuncia ao legado em benefício do monte, sem ressalva ou condição, não tendo nem praticado qualquer ato que demonstre aceitação do legado. Então a renúncia é algo muito interessante, porque ela é um ato unilateral. Quem renuncia tem a sua própria decisão, independente do outro. Eu não quero receber nada da pessoa do decujus. Então o pai da pessoa faleceu, eu não quero receber nada do papai, deixa tudo para a mamãe. Então isso é uma renúncia pura e simples, renúncia em favor do monte, não tem fato gerador. Só que se você for ver na lei do nosso ITD aqui na Bahia, nós não temos essa informação clara na lei.
Não está descrito que não há não incidência na renúncia em favor do monte. Mas é claro que não há não incidência, porque não há transmissão. Se não tem transmissão, não tem fato tirador. Aí fiquei encafifado e falei assim, cara, como é que a Bahia trabalha com essa situação? Aí fui parar lá no perguntão. Quando eu fiz assim, Bahia, renúncia em favor do monte. Aí saiu o perguntão lá. A Bahia não aceita a renúncia em favor do monte como incidência do imposto. Falei, uau, então é muito claro. Eles não aceitam porque não tem transmissão. Se não tem transmissão, não tem fato tirador. Mas é importante que fique algo a mais, já que a FGV gosta dessa pergunta. E o que a FGV gosta, tampa o ouvido aí, galera. Nós adoramos. Ela gosta, nós adoramos. Ela gosta, nós adoramos. Assim que funciona, tá bom? Desculpa a brincadeira, mas é que a gente fica alegre aqui de poder estar ajudando vocês. Vamos lá. Olha a outra pergunta. Maria recebe um valor estipulado em seguro de vida em seu favor em razão da morte de seu pai Mário. E aí, esse seguro de vida que é recebido após a morte do decujus, ele tem incidência do imposto? Normalmente, jurisprudência em todo o Brasil, não. Os estados colocam nas suas leis que não. Alguns eles até isentam essa situação. E o estado da Bahia não se manifestou. Aí você vai lá no perguntão e fala. Segundo aqui o posicionamento aqui no estado da Bahia é de que não incide o imposto, até porque essa pessoa que vai receber esse beneficiário do plano de saúde, nem do seguro de vida, nem necessariamente é um herdeiro. É uma pessoa que vai receber um direito, mas que não tem nada a ver mais com a situação efetiva de ser um patrimônio do decujus. É o patrimônio do beneficiário. Então também seria uma não incidência. Mas isso não está previsto na lei do imposto. Mas está lá no perguntão. Opa, a banca gosta, nós adoramos. Olha a terceira pergunta. Marcos é um nulo proprietário de um imóvel. Então ele tem a nua propriedade. Após a morte da sua mãe Rita, que era usufrutuária, então a mãe era usufrutuária, e quando ela faleceu, a propriedade plena passou para o Marcos. Então houve a instituição do usufruto, foi tributado aqui na Bahia a metade da base de cálculo. Quando há extinção do usufruto, você vai extinguir o usufruto e a propriedade plena vai para o novo proprietário, que é o Marcos. Antes era a Rita, passou para o Marcos. E a outra metade vai ser tributada também. Alguns estados falam que essa extinção do usufruto com a constituição da propriedade plena no proprietário não tem incidência do imposto, porque eles tributam a primeira transmissão integralmente. Como é que funciona aqui na Bahia? Gente, eu estou falando de coisas assim extremamente pegadinhas, estou falando num nível top de prova, já na primeira coisa que eu estou falando desse edital, só para você sentir o nível que a gente vai botar nessas aulas, nós vamos acelerar com você para chegar no nível da Fundação Getúlio Vargas. Porque eu não quero ver você falando assim, não, eu fiz o curso do Tudão, foi um curso seco lá e a princípio ficou só lendo a lei. Chega! Tá certo? Quero detonar com você, quero ajudar você a passar nesse concurso. Mas, olha só que interessante, Tudão. O que você estava falando, Tudão? Estava falando, então, que nessa extinção do usufruto vai ter aí, né, a situação interessante, onde a princípio vai haver incidência do tributo. Professor Tudão, eu só consigo responder isso aqui se você me ajudar. Então, eu vou te ajudar. Olha o perguntão, ó. Depois você pede pro pessoal aí, né? Olha lá. Olha onde está a resposta, ó. www.secretaria-da-fazenda-cefaz.ba-de-bahia.gov-de-governo.br de Brasil, /contribuinte, /informações, /taxas, /perguntas e respostas, itd.pdf. Apesar de estar lá no campo das taxas, ele é do ITD, tá vendo? Olha lá. Primeira pergunta. Na hipótese de renúncia à herança em favor do Monte Mora, é devido ITD aqui na Bahia? Olha o que está escrito. Não. Nesse caso, não ocorre o fato tirador. Contudo, ocorreria o fato tirador em relação a herdeiros que aceitam a herança. Entenda que quem não aceita herança não tem fato gerador. Mas não está na lei, não importa, não precisa estar na lei. Se não tem transmissão, não tem fato tirador, meu querido. Agora você está pegando o nível de prova. Se a banca colocar isso na prova, você não vai poder alegar. Não estava na lei, não vai poder alegar. Por quê? Porque não há transmissão. Não há transmissão, não tem fato tirador. Uau, Tudão. Ixi. Tá, então vai para outra pergunta, Tudão. Vamos ver se você tá bom mesmo. Vamos ver se você, a princípio, entendeu aí a questão. Veja lá, 2. Ocorre incidência de ITD sobre o seguro de vida do decujus? Não. O valor a ser pago não fazia parte do patrimônio do decujus. Olha o estado da Bahia se manifestando. O beneficiário, inclusive, não pode ser herdeiro do decujus.
Não, perdão, pode não ser herdeiro de custo, porque o beneficiário às vezes é o herdeiro, mas às vezes nem é. Então nem tem fato gerador mesmo. Tá entendendo aqui o posicionamento? Bom, Tudão, então você respondeu 2 perguntas para mim. Então as 2 aqui são não incidências aqui para o nosso estado. E a terceira? Quais são exemplos de transmissão não onerosa aqui para o estado da Bahia? Resumão do perguntão que eu falei ali, ó, perguntas e respostas. Ó. São exemplos de transmissão não onerosa na Bahia. Excesso de meação em caso de separação ou divórcio, já que na meação não há incidência do ITD. Mas aquilo que for o excesso de meação, ou seja, aquilo que um marido entrega para a esposa mais do que a metade que seria direito dela, é o excesso de meação. Você tem incidência do tributo. O que mais? Cessão do direitos hereditários. Então, se um herdeiro quiser ceder a sua parte na herança, terá direito também. Né? Terceira, a renúncia do espólio em favor de uma determinada pessoa. Renúncia do espólio. Então, se você renunciar a sua parte na herança em favor de uma determinada pessoa, né, vai ter incidência. Na renúncia em favor do monte não há fato gerador. Mas olha o que ele fala. Na renúncia em favor de uma terceira pessoa, tem fato gerador. Você está doando a sua parte. Você entendeu? Então, isso é muito importante. Quarta situação. Instituição do usufruto. Neste caso, a base de cálculo é a metade do valor do bem. Foi o que caiu na prova. Não caiu na prova isso aqui. Caiu na prova a outra parte aqui, ó. Cessão, extinção, cancelamento, renúncia ou baixa de usufruto. Para o estado da Bahia, a base de cálculo é também o valor da metade do bem. Ou seja, incidência na terceira situação. Tudão. Na prova da Cefaz do Espírito Santo, essas 3 situações eram citadas como não incidência. Na nossa prova, somente 1 e 2 são situações de não incidência, porque não nasce fato gerador. A situação número 3, ela é tributada aqui na Bahia. Uau, Tudão. Que nível, hein? Que legal, Tudão. Poxa, obrigado aí, valeu. Galera, vou me despedindo, porque infelizmente acabou o prazo, acabou o tempo aqui. Eu não posso tomar o tempo de vocês aqui, galera. Seria um prazer poder continuar aqui falando a respeito da nossa legislação tributária. Mas eu acho que já demonstrei aqui para vocês o nível que a gente vai colocar na nossa turma. Entre em contato aí com a direção, faz aí a inscrição. Que legal você poder estar junto aqui com a gente. A gente vai detonar, vai destroçar. Então vai usar o material em PDF que deve ser excelente, juntamente com as videoaulas para fortalecer e a possibilidade de ficar tirando dúvida comigo. Também você pode entrar em contato comigo aí no meu canal do YouTube, no meu Instagram, no meu Face. De toda forma você pode encontrar o professor Tudão, tá bom? Deus abençoe seus estudos, Deus abençoe seu projeto. Foi muito bom estar aqui com vocês. Um forte abraço para todo mundo. Pô, a Adriana falou já. Poxa, que legal, né? Me deram uma horinha para a gente poder conversar e já acabou essa horinha, né? Então, que bom que tem gostinho de quero mais. Então, forte abraço para todos os futuros analistas fiscais tributários da Secretaria da Fazenda da Bahia. Um prazer poder estar aqui lecionando e aproveitando da companhia de vocês. Forte abraço a todos vocês. Fiquem com Deus. Uma excelente preparação. Que venha o edital no tempo certo para que você esteja super bem preparado, porque edital é prêmio para o candidato que está se preparando. Um forte abraço do professor Tudão. Um prazer estar aqui com vocês. Até a próxima.